Por mais de 450 milhões de anos, um predador mestre dominou os oceanos. Ele antecedeu os dinossauros, as árvores e até mesmo os anéis de Saturno. Evoluiu para mais de 500 espécies únicas, do tamanho de uma mão humana ao comprimento de um ônibus escolar. É o ápice do design evolutivo, uma criatura de imenso poder e profundo mistério. E, no entanto, é um dos animais mais incompreendidos do nosso planeta. Hoje, vamos nos aprofundar para separar os fatos da ficção. Isto é tudo o que você precisa saber, e os fatos mais incríveis, sobre o fantástico animal que chamamos de tubarão. Evolução e biologia, o predador perfeito. Para entender o tubarão, precisamos primeiro apreciar sua história. Evidências fósseis, como os dentes abundantes do antigo Dunkleosteus e, posteriormente, do Megalodon, nos mostram que os tubarões têm sido os predadores de topo do oceano por eras. Seu sucesso reside em uma biologia refinada por milhões de anos de evolução. Primeiro, seu esqueleto não é feito de osso, é cartilagem. Esse material leve e flexível os torna nadadores mais rápidos e ágeis, exigindo menos energia para se mover na água. Sua pele parece lisa, mas passe a mão na direção oposta e você entenderá por que ela é chamada de dentículos dérmicos, literalmente, minúsculos dentes de pele. Essa textura semelhante a uma lixa reduz o arrasto e a turbulência, permitindo que nadem quase silenciosamente. Essa biomimética inspirou até mesmo o design de trajes de banho olímpicos de alta tecnologia e revestimentos de aeronaves. Suas poderosas e assimétricas nadadeiras caudais fornecem propulsão, enquanto suas nadadeiras peitorais fornecem sustentação. Ao contrário dos peixes ósseos, os tubarões não têm bexiga natatória. Em vez disso, eles dependem de um fígado enorme e rico em óleo para flutuar. Esse óleo, chamado esqualeno, é incrivelmente flutuante e também é usado em cosméticos e vacinas como adjuvante. Os supersentidos. Um tubarão é um conjunto sensorial de natação. Sua reputação de olfato incrível é comprovada, eles conseguem detectar uma parte por milhão de sangue na água do mar, é como sentir o cheiro de uma única gota em uma piscina olímpica. Sua audição é igualmente aguçada. Eles conseguem ouvir pulsos de baixa frequência, como um peixe se debatendo, a mais de 1 quilômetro de distância. E sua visão, muitas vezes considerada ruim, é, na verdade, excelente em condições de pouca luz, e muitas espécies possuem uma membrana nictitante, ou uma pálpebra protetora que desliza sobre o olho durante um ataque. Mas seu sentido mais fascinante é aquele que nós, humanos, não possuímos, a eletrorecepção. Órgãos especiais em seu focinho, chamados ampolas de Lorenzini, conseguem detectar os minúsculos campos elétricos gerados pelas contrações musculares de todos os seres vivos. Isso lhes permite encontrar presas escondidas sob a areia, tornando-os os caçadores supremos. A verdade sobre os ataques de tubarões. Agora, vamos abordar o elefante na sala, o risco que os tubarões representam para os humanos. O medo é generalizado, mas os dados, conforme relatados pela ISAF do Museu de História Natural da Flórida, contam uma história diferente. Estatisticamente, você tem mais probabilidade de ser morto por um cocô caindo ou por uma máquina de venda automática do que por um tubarão. A maioria dos ataques pode ser melhor descrita como mordidas investigativas. Em águas com pouca visibilidade, um tubarão pode usar a boca para identificar um objeto estranho, como uma prancha de surf, que vista de baixo pode se assemelhar a uma foca. Tubarões não atacam humanos. Não estamos no cardápio deles. Quase sempre são casos de identidade equivocada. Eles mordem, percebem o erro e desistem. Infelizmente, devido ao seu tamanho e poder, até mesmo uma mordida exploratória pode ser catastrófica. O verdadeiro perigo: tubarões ameaçados. As evidências científicas são avassaladoras e sombrias. De acordo com estudos publicados em periódicos como a Nature, as populações de tubarões despencaram mais de 70% nos últimos 50 anos. O principal fator é a demanda insaciável por sopa de barbatana de tubarão, levando à prática brutal de finning, na qual os tubarões são capturados, suas barbatanas são cortadas e o animal, muitas vezes ainda vivo, é jogado de volta ao oceano para se afogar. Agravando essa crise está sua biologia. A maioria dos tubarões são espécies selecionadas por cá, crescem lentamente, amadurecem tardiamente e têm poucos filhotes após um longo período de gestação. Uma fêmea de tubarão branco, por exemplo, pode não se reproduzir até os 30 anos e ter apenas alguns filhotes.
Eles não conseguem se recuperar de altos níveis de pressão da pesca. A perda desses predadores de topo não significa apenas a perda de uma espécie, ela causa o colapso de ecossistemas marinhos inteiros. Estudos demonstraram que a remoção de tubarões causa uma cascata trófica, suas presas, como as raias, explodem em população e pastam excessivamente em bancos de ervas marinhas e mariscos vitais, desequilibrando todo o ambiente oceânico. Fatos fascinantes e quebra de mitos. Além do medo e da ecologia, os tubarões são simplesmente fascinantes. Vamos desmistificar alguns mitos e compartilhar alguns fatos incríveis. Mito: os tubarões precisam nadar constantemente para respirar. Fato: muitas espécies, como o tubarão-lixa e o tubarão de Recife, conseguem bombear água pelas guelras enquanto descansam no fundo do mar. Fato: o tubarão da Groenlândia é o vertebrado com maior longevidade na Terra. A datação por radiocarbono de suas lentes oculares, publicada na revista Science, revelou que eles podem viver por mais de 400 anos. Fato: os tubarões têm um sistema imunológico notável. Eles demonstram uma resistência incrível a doenças, incluindo o câncer, um fato que está impulsionando a pesquisa médica sobre seus anticorpos e bioquímica. Fato: nem todos os tubarões são lobos solitários. Tubarões martelo recortados se reúnem em cardumes espetaculares de centenas ao redor de montes submarinos, um comportamento que os cientistas ainda estão trabalhando para compreender completamente. Então, o que aprendemos? Tubarões não são os monstros irracionais de Hollywood. Eles são arquitetos ancestrais, sofisticados e vitais de um oceano saudável. São animais que devem ser respeitados, não temidos. Que devem ser protegidos, não perseguidos. O caminho a seguir é claro, baseado no consenso científico: apoiar áreas marinhas protegidas, escolher frutos do mar sustentáveis, defender leis mais rigorosas contra o corte de barbatanas em todo o mundo e apoiar organizações dedicadas à pesquisa e à conservação de tubarões. O futuro do oceano e, de muitas maneiras, do nosso planeta, se reflete no destino dos tubarões. É um futuro que ainda podemos mudar. Eles sobreviveram a 5 extinções em massa. Vamos garantir que sobrevivam ao encontro conosco. Por enquanto, os deixamos em seu domínio, os verdadeiros governantes das profundezas.